Mateus, capítulo de número 7, como eu disse, é a 10ª parte da exposição do Sermão do Monte, que vai até a 11ª. Podemos até adiantar para os irmãos para domingo que vem. Vão estudar os fundamentos, né? Aquela ilustração que a gente fez tanto na ministração da semana passada, sobre as duas casas, uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia, né? Essa é a parte que cumpre o desfecho dessa nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Então vamos à leitura. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como várias das perícopes dessa parte final do Sermão do Monte, aqui não é diferente o início da instrução, que começa, mais uma vez, com uma ordem, com um verbo imperativo. Acautelai-vos. A determinação para que se tenha cautela, para que se tenha cuidado, para que se tenha atenção. Um sinal de perigo acendeu. Acautelai-vos. Nós somos chamados para ter o cuidado, para nos acautelar quanto a coisas segundo as quais nós não exercemos domínio. Nós não temos domínio sobre determinadas coisas e por conta disso nós somos instruídos a ter cuidado com essas coisas. Aquilo que diz respeito a nós mesmos, nós até que podemos. Alguns pelo menos tentam dominar. Tem coisas que não dizem respeito a nós. E uma delas, certamente, são esses falsos profetas aí. Que nós vamos empreender esforços de tudo quanto é lado e nunca iremos nos ver livres deles. Eles sempre estiveram presentes no meio do povo de Deus. Eles não são uma novidade dos dias de Jesus, não. Milênios antes de Jesus eles já existiam. Sempre no meio do povo de Deus existiram os profetas levantados por Deus, os profetas chamados por Deus, capacitados pelo próprio Deus, enchidos, cheios do Espírito Santo em ação executada pelo próprio Deus, mas no meio do povo sempre existiram os profetas falsos. Tudo quanto a gente experimenta nessa vida, alguém já inventou alguma coisa muito parecida, que se parece muito, mas não é. A gente tem gasolina falsificada, aí no mercado corre dinheiro falsificado, tem ouro falsificado, arma falsificada, filme, óculos, relógio, celular. É coisa falsificada que não acaba nunca.
Dias atrás, nesses vídeos que circulam no WhatsApp, aí eu recebi um muito interessante. Camarão falsificado. Chinês fabricando camarão no fundo de uma lojinha, Wilson. Eles fazem a casquinha do bicho, faz o miolinho do camarão e coloca aquela gororobinha e congela e vende. Camarão falsificado. O que é que falta o cara em falsificar nessa vida? Camarada pega as garrafinhas de água mineral com lacre e tudo, bota uma aguinha da torneira e vende também. Água falsificada. É água de todo jeito, mas o camarada consegue dar um jeito de passar a perna em alguém. O que se esperava que, pelo menos com relação às coisas de Deus, os homens tivessem o mínimo de medo, de temor em seus corações e não cometessem esse tipo de loucura. Ah, Jairo, tem dentista falsificado. Essa semana eu vi a polícia prendendo um, coitado. Estava lá pelejando com o dente do povo lá, o cara nunca andou na faculdade de medicina, de odontologia na vida. O que não falta de jeito nenhum algo falsificado. E profetas também. Profeta falsificado. O diferente aqui é que Jesus vai dar as características desses falsários, vai apontar também o destino desses falsários, o que é que os aguarda lá no final, e vai nos advertir quanto às coisas que esses falsos profetas fazem. A gasolina falsificada, você sabe que estraga o motor do carro. A água mineral falsificada, você sabe que de repente nem coada, nem filtrada foi. Você está bebendo aí uma gororoba qualquer e por aí vai. E Jesus está tendo esse tipo de cuidado aqui também. De diferente, o destino desses falsos profetas. E essa determinação. Tenham cuidado com eles. Acautelai-vos dos falsos profetas. Outra característica interessante desses indivíduos, olha só, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Olha, outro detalhe cruel, perverso desses camaradas, é que você não vai precisar gastar muito sebo da sua canela para ir muito longe atrás de um, porque lamentavelmente eles se introduzem nas igrejas. Eles estão na igreja. Os falsos profetas de Israel não vinham do Egito nem da Arábia, eles eram israelitas. Os falsos profetas da igreja, eles são da igreja. São pastores, são bispos, apóstolos e coisa parecida, reverendo de toda ordem que você vai ver por aí, padre, papa e tudo quanto é tipo de bicho. Todos exercendo esse papel de se parecer muito com algo que na verdade não é. E engana bastante. A parte pior, o estrago maior é causado em virtude da confusão que eles causam e da diabólica habilidade que eles têm de se parecer muito com o verdadeiro. Quem trabalha no comércio já pegou uma nota falsa aí, depois, olhando com muito cuidado, viu que era falsa, mas na hora que pegou numa boa e falou, mas rapaz, passou no meio das outras aqui. Foi para você ver. Exatamente. Exatamente. Assim como é possível, filho, identificar a cédula falsa ao lado da verdadeira, Jesus está dando a receita aqui para identificar o profeta falso, ou melhor dizendo, os profetas falsos entre os verdadeiros. Talvez até a gente tenha que inverter essa ordem e diga que dá para você identificar os verdadeiros no meio dos falsos. Porque, lamentavelmente, a diferença numérica é monstra. Tem pouquinha gente pregando o evangelho. E tem bilhões de pessoas pregando uma marmota aí que se parece demais com o evangelho, mas não é. Se parecem muito com profetas, mas não são.
Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas que por dentro são lobos. Aqui a RA traduz por roubadores. Uma nova versão coloca aí lobos insaciáveis. O termo grego que traduz isso daqui vai falar de rapina, roubo, expoliação, violência. Pelo menos no leste, qual que aparece lá. A característica desses camaradas é que eles exercem um tipo de violência que é latente, a gente percebe com facilidade, principalmente quando você os vê se digladiando, querendo se acabar um ao outro. Eles não se unem, eles são inimigos entre si. No caminho ali na van, a irmã Vera vinha contando de um vídeo aí de bispo famoso aí do Brasil, entrevistando supostamente uma mulher endemoniada, que endemoniada, ou seja, falando por boca de demônio, esculhambava outra igreja que também é muito famosa na televisão, para ver o desespero desses indivíduos onde foi chegar. Inclusive eles vêm da mesma igreja, eles andaram juntos por anos e hoje se separaram e se transformaram em concorrentes e inimigos ferrenhos, mortais. Uma característica facílima em ambos para se identificar com a facilidade monstra, que são dois falsos profetas. Não são profetas de Deus, não são pregadores do Evangelho, mas nem aqui nem na China. Se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, violentos, insaciáveis. O que eles desejam nessa vida é a obtenção de lucro, enriquecer à custa da fé alheia, enriquecer à custa do produto mais abundante no meio da humanidade, que é o sofrimento. Todo mundo sofre por algum motivo, seja de ordem financeira, seja de ordem de saúde, seja de ordem afetiva, e eles vão prometer então solução para esses problemas e abraçam a humanidade inteira, oferecendo alguma coisa que nem Deus ofereceu para ninguém, aprisionam as pessoas e acabam com a fé que elas têm, mantendo-as cegas, surdas, inconscientes, dopadas diante daquela pregação diabolicamente preparada, fazendo com que essas pessoas então cegadas e ensurdecidas por essa idolatria não deem mais ouvidos, não deem mais atenção alguma para o verdadeiro evangelho que um dia poderiam salvá-las. Triste, né? E a gente lê matéria. Mais uma revista publica, vi ontem, comentário da matéria, população de evangélicos no Brasil já corresponde a 1/3 da população geral. E alguns irmãos, glória a Deus, aleluia, e eu, miséria. O que o IBGE conta como evangélicos, lamentavelmente, nada tem a ver com evangelho. Tem de tudo. Para todos os gostos e desgostos. Não há nenhuma virtude, nenhuma vantagem em crescer numericamente quando se diminui, quando se encolhe em qualidade. Aumenta o número, mas esculhamba a qualidade. É muita gente, mas um tiquinho de gente no meio desse mar de gente que realmente ama, teme e serve ao Senhor Jesus. Misericórdia, irmão. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam como disfarçadas em ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes, cruéis, maldosos. Não estão nem um pouco preocupados com a tua vida, com o teu bem-estar, com a salvação da tua alma, se você vai para o céu, se você vai para o inferno, eles não estão nem se lixando. Contanto que enquanto você tenha vida, você esteja enchendo o bucho dele de dinheiro, aí tá jóia. Morreu, enterra, acabou, vamos para frente.
Vamos atrás de outro para dar aquilo que o defunto dava e agora não dá mais. É o lema desses elementos. Nós, completando este ano, 8 anos com essa nossa igrejinha, graças a Deus, temos essa quantidade de gente que os irmãos estão vendo aí, e glorificamos demais por esse quantitativo de gente. Porque nenhum de vocês está aqui por causa de nenhuma promessa que eu tenha feito para você. Nenhum de vocês está aqui atrás de algum milagre que eu tenha garantido para você que vá acontecer. Nenhum de vocês está aqui trazendo um envelopinho com dinheiro para levar um objetozinho qualquer para casa, participando de uma campanha sem vergonha com o objetivo de ganhar alguma coisa. Os que aqui estão aqui por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Amém, amados? E dia após dia, vamos crescendo no conhecimento dessa palavra, aprendendo mais um pouquinho a cada dia e nos aperfeiçoando como servos de Deus. Amém, amados? Esse versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. A grande pergunta nessa primeira parte do sermão, que esse sermão de hoje ainda se divide em 2 partes. Não dá para levar ele assim numa tocada só não. E nessa primeira parte ele tem uma grande pergunta. Como identificar esses camaradas? Mas pastor, como é que eu vou saber? Tudo fala igualzinho. Já inventaram uma maquininha, né, Wilson, com a luzinha azul pra gente colocar a nota falsa, porque a bicha vem tão perfeita que a gente olha e não consegue identificar. Se não tiver uma maquininha com a luz infravermelho, eu não sei porque chama de infravermelho se a luz é azul. Mas eu sou daltônico mesmo, deixa pra lá. Aí coloca a nota ali dentro e ela detecta que é falsa, de tão perfeita que a bicha é. Mas ainda não inventaram uma maquininha dessa pra gente colocar o falso profeta ou o profeta verdadeiro debaixo da luz para ver qual o resultado que vai dar. Mas Jesus não é irresponsável. Ele ensinou como nós identificaríamos esses indivíduos. Tudo precisa produzir fruto. João Batista já vinha dizendo, antes de Jesus, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Para religiosos que dizem, nós somos de Deus. Nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. A ação, então produzam fruto digno de arrependimento. Pois então, vivam conforme esse Deus determina que se viva. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, não é qualquer fruta, fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao... E Jesus repete isso aqui, As palavras de João Batista, no capítulo 3 aí de Mateus mesmo, sendo repetidas aqui. Jesus vai repetir essa mesma conversa aí. Ele começa dizendo aí da metade do versículo 16 para frente, colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau, a árvore boa não pode produzir fruto mau, a árvore má não pode produzir fruto bom. É simples. Aí o final do versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao... Evidentemente o Senhor não está falando de árvore aqui, isso é uma metáfora. Está falando de gente. Nós somos chamados para produzir fruto. Fruto do Espírito Santo. Esse próprio Espírito em nós faz com que nós venhamos a produzir esses frutos. De nós mesmos nós não vamos produzir coisa nenhuma. Amém, amados? E a árvore que não produz bom fruto simplesmente vai ser cortada. Mas o Senhor não está falando de gente que não anda com Ele. O Senhor não está falando de gente de fora da igreja. Ele está falando em quem é da igreja mesmo.
Vejam que a palavra é dura. Jesus é amor? É, mas é sinceridade. E nessa sinceridade, às vezes, ele precisa falar duro. Como eu costumo dizer, não dá para botar açúcar no chá de boldo. Vai ficar um amargo doce, mas vai ser ruim do mesmo jeito. Verso 20. Ele termina com a mesma expressão que começou no verso 16. Estão vendo? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é uma forma, uma construção literária judaica para enfatizar alguma coisa que está sendo ensinado. Só existe uma maneira de identificar esses camaradas. Só existe um jeito de identificar esses falsos profetas. É preciso deixar o tempo passar. É preciso exercer ou produzir um outro fruto do Espírito, chamado de paciência. Nada que se planta hoje é colhido amanhã, amados. Já inventaram as técnicas aí dos peritos em agropecuária, já desenvolveram sementes precoces, super precoce. Quando eu era menino, eu lembro que o feijão demorava 4 até 5 meses para a gente colher, desde quando plantava, para colher sequinho, para poder guardar, para não dar o grugu e o caruncho. Hoje já tem feijão carioquinha aí, que com 40 dias de plantado já estão colhendo, mas tem que esperar 40 dias. Arroz antigamente era 5, 6 meses, hoje com 3 meses já estão colhendo o arroz, mas tem que esperar os 3 meses. Não dá, por mais que o bicho seja ligeiro, para semear a semente hoje, bom, amanhã eu vou lá colher porque eu plantei ontem. Não. Existe um tempo, e esse tempo precisa ser aguardado e precisa ser observado. Observado com atenção. Mas dia menos dia, aquela árvore vai produzir fruto. Quando o fruto for produzido, é que você então vai poder definir que tipo de árvore era aquela. Estão entendendo, amados? O tempo e a história têm se encarregado de apresentar diante de nós esses falsos profetas. Como eu sempre digo para os irmãos, eu sou um coroa de 51 anos de idade, que cheguei na igreja com 7. 40 e tantos anos na igreja, e já vi um bocado de coisa. Já vi coisa demais. Já tive a infelicidade de conviver com falsos profetas. Mas eu admirava absurdamente aqueles homens. Para mim eram meus irmãos em Cristo, homens acima de qualquer suspeita, mulheres também, frequentaram minha casa, eu frequentei a casa deles, éramos grandes amigos. Eu estou falando aí de umas 10, 12 pessoas, pelo menos. O tempo passou. A história se encarregou de apresentar aquelas criaturas diante de nós. Eram, aliás, alguns ainda são, estão aí vivinhos e continuando sua diabólica empreitada, falsos profetas. Produziram fruto. E o fruto era mau. Também já me enganei, amados. E glória a Deus por esse engano, que houve tempo para corrigir. Alguém a quem eu não acreditava confiança nenhuma. Eu digo, esse camarada, mas o tempo passou. Ele produziu fruto. E o fruto era bom. O que nos deu a convicção de tratar-se de um profeta verdadeiro. Amém, amados? Alguns desses falsos profetas se apresentam aí, estão aí na estrada, alguns na mídia, na televisão, outros não, mas eles já têm um histórico de vida. Investigue, acompanhe, conheça. Não é impossível e nem é muito difícil de identificá-los. Dá para identificar. Amém, amados?
Então, lembrando da primeira pergunta, mas pastor, como é que a gente vai identificar esses bichos? Pelos seus frutos. Amém? Vamos para a segunda parte, então? Glória a Deus. A segunda parte começa com uma outra pergunta. E essa é mais delicada. E ela até machuca o coração da gente. Os versículos 21 em diante, nos versículos de 21 em diante, Jesus foi mais fundo. Antes que alguém fizesse a pergunta, ele já respondeu logo. Até porque Jesus é Deus, e Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Não havia necessidade que alguém perguntasse, não é verdade? Mas, evidentemente, alguém pode estar se perguntando aí, mas pastor, eu vejo os testemunhos da igreja desse homem. Pastor, esse homem faz milagre que é uma maravilha. Mas pastor, tem uma multidão de gente seguindo esse homem. Olha, pastor, e é aleijado andando, e é cego enxergando, e é demônio escapulindo para todo lado. Eu lembrei da irmã ali de Divinópolis, quando o pastor Giovanni anunciava aí um pastor que viria nos visitar aqui em União. E ela era bem novinha, convertida, conhecia pouco do vocabulário do evangeliquez, e ela queria convidar as amigas lá para o culto, né? Vamos embora que está vindo um homem de fora aí, vai pregar lá na nossa igreja, lá no Divinópolis. Mas quem é esse homem? Olha, é um homem, o homem, ele... O pessoal já é curioso, né? Vê muita gente famosa na televisão fazendo isso, né? Mas como é o nome desse homem? Ah, eu não sei o nome do homem, eu não decorei o nome do homem, não. Olha, mas esse homem, olha, ele cura gente doente, ele expulsa demônio. Olha, o homem é o diabo. Era o jeitinho dela falar, era muito engraçada, né? Eu digo, eu não quero ver esse homem, não. Deus me livre. No piauiês, né? Isso para nós aqui a gente leva na brincadeira, né? Mas olha como que o cara chama a atenção. O cara faz uma porção de milagre. Primeiro, ó, queridos, prestem bem atenção numa coisa. Se ver milagre, se assistir milagre, se presenciar milagre, converter-se alguém a Jesus Cristo, nos dias dele aqui na terra não tinha sobrado um sem se converter. Tinha se convertido o mundo inteiro naqueles 3 anos e pouco que ele exerceu o seu ministério aqui. Não obstante, até de sua casa em Cafarnaum ele foi expulso. Ah, vai se aparecer lá para Jerusalém, aqui não é lugar de profeta não. Pelo que ele mesmo disse, profeta na sua terra não tem honra. Viram milagre, comeram pão com peixe de graça e não se converteram. Viram ele ser crucificado, viram o túmulo amanhecer vazio e não se converteram. E morreram. E foram para o inferno. Dureza, né? E se passam anos, e se passam séculos, já se vão 20 séculos, e a gente continua com essa mesma cabeça de bagre? Querendo ver milagre para poder crer. Ó, deixa eu falar um negócio para você. O autor de Hebreus diz que fé, aquelas duas palavrinhas, fé. Fé é exatamente a crença em alguma coisa que você não pode ver. Se você precisa ver, então a fé, ó. E o mesmo autor de Hebreus é que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo diz em Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvífica é uma fé que Deus dá.
na tentativa de materializar a fé, criaram ícones, imagens. Eu não sei como Pedro era, mas alguém pinta. Tá aí o Pedro aí, barbudinho, com a chave na mão, uma testa desse tamanho. Opa, agora eu creio, vamos rezar para ele. Ou eu tenho muita fé no padroeiro, isso não é fé. Aliás, a Bíblia até qualifica esse tipo de fé. Ela chama de fé tola. Ou fé morta, né? Fé é naquilo que não se pode ver. Naquilo que você está vendo, você não precisa ter fé. Se você diz, eu só vou acreditar que isso aqui é uma igreja se eu trouxer aqui um surdo e ele escutar. Se eu trouxer um cego e ele enxergar. Lamento. Você pode trazer o cego, nós vamos orar por ele. Pode trazer o surdo, nós vamos orar por ele também. Agora, se Jesus vai curá-lo, aí não é com a gente não, amado. Aí é com o Senhor Jesus. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Algumas pessoas para salvar, ele curou. Algumas para ele salvar, ele adoeceu. Que é isso, pastor? Jesus adoece alguém para salvar? Adoece. Adoeceu Paulo. Mantinha uma úlcerazinha na barriga de Timóteo. E assim sucessivamente. Porque ele conhece a cada um de nós. E a exemplo de Paulo, por exemplo, que orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da carne, está machucando, está doendo. E a resposta do Senhor, não vou tirar não. Se eu tirar, você vai se ensoberbecer. Deixa ele aí. Ele te humilha, e você sendo humilhado, está com tua salvação garantida. Você não vai se inchar feito um cururu, achando que tudo que está acontecendo é pelo teu poder e pela tua inteligência. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. É fazendo de um Zé Ruela, que nem eu, um pregador, que o Senhor aparece. Se eu fosse alguém de alguma importância, de repente eu não tinha utilidade nenhuma para pregar o Evangelho para os irmãos. Amém, queridos? A segunda pergunta então é, mas Senhor, esse povo faz tanto milagre, não é possível que seja um falso profeta. Versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, olha só, essa expressão também é do hebraísmo, Senhor, Senhor, essa é uma expressão que denota intimidade. É semelhante ao Abba Pai, papai, papaizinho. Você não chama o pai dos outros de papai. Você chama de papai o seu pai. Você chama de mamãe a tua mãe. É assim ou não é? Porque você tem intimidade com eles. Então chamar de Senhor, Senhor, é uma expressão que denota uma intimidade entre a pessoa e o Senhor. O que Jesus está querendo dizer com isso? Esses camaradas, eles pensam que têm intimidade comigo. Eles pensam que são meus amigos. Eles pensam que andam comigo. Duro, hein? Tem um aí famoso, deputado federal, que quando começa a oração ele já diz, Senhor, se eu ainda tenho algum crédito contigo. Que crédito, rapaz? Ninguém tem crédito nenhum com Deus. Nem uma balinha, nem um cibazol vencido. Temos crédito nenhum com o Senhor. Somos criaturas decaídas por conta do pecado, condenados ao inferno e graciosamente arrancados de lá por esse Deus maravilhoso. Somos devedores a Ele de tudo. Temos crédito nenhum. E o cara faz esse tipo de oração arrogante e o povo lá ainda grita, oh, glória a Deus, aleluia. Que glória a Deus, aleluia? O quê? Caba de peia, bom de estar debaixo de taca. E o povo se ilude com isso. Ai, o homem tem crédito com Deus. Vamos levar nossas causas para ele, que ele vai orar. E a reza dele lá é forte, Deus vai atender. Vai não. Atender coisa nenhuma. Lenga, lenga, conversa para boi dormir, esse tipo de ladainha. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha a situação do camarada que está dizendo que é íntimo de Jesus, ao ponto de chamá-lo de Senhor, Senhor.
nem entrar no reino ele vai. Esse é reservado para outros, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, ele continua. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, olha a autojustificativa. A ideia de que Deus passa a ser devedor de alguma coisa para nós, que Deus então passa a me dever alguma satisfação por causa de algum serviço que eu tenha feito, algum serviço que eu tenha prestado. A gente vê isso até no meio político aqui, dá vergonha. Eu vendo 2 ex-candidatos, 2 eleições atrás, batendo papo ali na rua, trocando uma ideia, 2 funcionários públicos, inclusive, e alegando que tinham serviços prestados por união. Com um eu não tinha muita intimidade, não. Ele, então, queria se justificar que merecia ser vereador de união, porque ele tinha serviços prestados. Eu não tinha muita intimidade com um, então quando aquele um saiu, eu perguntei para aquele segundo. Porque como é que é esse negócio de ter serviço prestado? Não, eu tenho uma vida, serviço prestado por união. Mas esse serviço prestado foi de graça? União não te pagou nada, não? Você não recebia salário para isso, não? Você acha que merece alguma coisa de união, porque você é funcionário público aqui e recebe um salário, então a união te deve alguma coisa. É claro que não deve nada. Só um argumento idiota. A não ser que você tenha sido um grande trabalhador voluntário nas causas sociais da cidade, e mesmo assim, se você era voluntário, você não tem direito a cobrar nada também, que dirá se você é funcionário e recebeu o salário a vida toda. Agora vai querer dizer que a união te deve alguma coisa? Então a união deveria te eleger para você ser um vereador porque você tem serviço prestado. Esse tipo de ideia fajuta ocorre também entre os falsos profetas. Olha o argumento desse aqui. Senhor, Senhor, olha a intimidade. Senhor, Senhor, nós somos assim. Nós somos colados. Olha só. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Que mais? E em teu nome, não expelimos demônios? Tem autoridade, expulsa até demônio. O pobrezinho do demônio já está todo lascado mesmo, mas o cara está lá. Hein? E em teu nome, não fizemos muitos milagres? A cegueira e a insensibilidade são tamanhas que o camarada está confessando a sua incapacidade e cobrando ainda assim algo que não lhe é de direito. Tudo quanto foi feito, seja os prodígios aí então, como é que é a lista de coisas aí que profetizado, expelido demônios, feito muitos milagres, mas todos em nome de Jesus. E ainda assim tentando cobrar algo que acredite que Jesus lhe seja devedor. Senhor, Senhor, em teu nome não curamos, expelimos demônios, fizemos muitos milagres. Nós não deveríamos estar admirados desse tipo de situação. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 24, bom de decorar, né? 24. Jesus volta a falar dessa situação, dizendo, olha, surgirão falsos cristos e falsos mestres ou falsos profetas. E mas o que eles vão fazer? Operando grandes sinais e prodígios. Rapaz, os cabras não eram fracos não, diá. Os homens eram fortes. Operando grandes sinais e prodígios. Os caras fazem mesmo, acontecem. E o Senhor continua.
para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha, detalhe, amados. Quem se engana com esse pessoal é quem não tem intimidade com Deus, querido. Os eleitos de Deus não são enganados por essas coisas, não. Primeiro que os eleitos de Deus não vivem perseguindo essas coisas. Os eleitos de Deus já compreenderam que são seres decaídos e totalmente dependentes da graça de Deus. Então o que a gente vai buscar para a nossa vida é intimidade com Deus, é conserto da nossa natureza pecaminosa. Entendendo que somos devedores ao Senhor Jesus de uma dívida que inclusive nunca vamos poder pagar. É por causa disso que usamos tanto a expressão entregar as nossas vidas. Exatamente por quê? Porque não existe bens, não existe dinheiro, não tem nada que você possa dar para pagar o resgate que Ele realizou na tua vida. Por conta disso que você chega e entrega a si. Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho eu. Então eu não tenho mais vontades, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vida. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Literalmente entrega a vida. Senhor, estou aqui, me usa. O que o Senhor quer fazer? Quer que eu vá para onde? Amém, amados? Estão entendendo, queridos? Viver a vontade do Senhor. E não necessariamente a nossa, por mais que possa parecer interessante. Não é falando que é íntimo de Deus que a gente vai arrumar uma amizadezinha mais legal com Ele. Não é simplesmente fazendo boas obras, ainda que essas boas obras sejam grandes milagres em benefício de um monte de gente. O espírita acredita que vai reencarnar melhor na outra encarnação, fazendo caridade agora. E vivendo atolado no pecado. Comete adultério, conta mentira, dá calote nos outros, mas faz boas obras, que é uma beleza, porque acredita que dando esmola para pobre, na outra encarnação ele vem numa vida melhor. O susto já começa pela tal da outra encarnação que nem existe. Depois vem mais uma porção de susto, mas aí já é outra conversa, a gente fala dela outro dia. Mas o que tem de crente com essa ideia do espiritismo não está no gibi, imaginando que vai fazer aí umas coisinhas e vai então se tornar merecedor de algum favor de Deus. Ah, agora Deus me deve. Agora eu fiz uma boa. Ah, Deus agora posso. Olha, senhor, se o senhor estiver meio quebrado aí, não esquenta não. Faça uma promissóriazinha para o senhor assinar, depois nós acerta. Abre teu olho, irmão. Deus não nos deve nada. E nós devemos a Ele e somos incapazes de pagar o que devemos. Verso 23. Tremendo. Depois que o camarada se justifica dessa maneira, não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Verso 23 é cruel. Jesus então diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ô querido, ouvir isso da boca de Jesus deve ser a coisa mais horrenda que qualquer ser, seja um ser humano, um ser angelical, qualquer criatura possa ouvir. Nunca vos conheci. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 2 e 3, Paulo diz que aquele que pensa saber alguma coisa, está provando que na verdade não aprendeu nada. Mas aquele que ama a Deus é conhecido de Deus. O grande barato dessa vida no Evangelho
é ter algo inesgotável para pesquisar. Tem muitos anos que eu não jogo videogame, por exemplo. Eu joguei videogame, o Júnior ainda era pequeno. Olha o tamanho do Júnior hoje. Joguei, acho que era Super Nintendo, era a coisa mais moderna que eu joguei. Porque esses de agora eu não joguei com nenhum mais. Então eu não sei mais como é que são os videogames de hoje. Mas esses de antigamente, do meu tempo, eles tinham alguns jogos muito interessantes que zeravam. Você cumpria todas as tarefas do jogo lá e zerava o jogo. Alguns eram um desafio quase que inatingível, mas alguém conseguia atingir. Chegava no final, zerei o jogo. O jogo tal, zerei. Rapaz, que legal, o cara zerou o jogo. Eu não quero comparar o Evangelho, nem o estudo da Palavra de Deus, nem a busca da intimidade com Deus a um jogo. Longe disso, nem pensar. Mas para você que gosta de aventura, eu quero te apresentar uma maravilhosa. Está aqui algo que você vai dedicar todos os dias da tua vida para sondar com toda a profundidade que te for possível. E você nunca vai conseguir zerar. Nunca vai conseguir compreendê-la em 100%. É uma fonte simplesmente inesgotável de saber, de conhecimento. Amém, amados? Nunca vamos conhecer tudo. E todo dia vamos aprender mais um pouco. Que coisa tremenda, né? Todo dia vamos passar de fase. Tem um pessoal que não passa de fase, não. Não lê, não ora, não estuda, aí fica difícil. Mas eu estou falando de gente que se dedica a isso. O Washington não é o Washington. A gente estuda que nem uns jumento. E de repente a gente vê, rapaz, eu não sabia disso. Meu Deus, isso está aqui, eu não tinha visto. Eu não tinha me dado conta disso. Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem necessidade de estudar mais. Tem gente que lê 4, 5 versículos, decora 1 ou 2 e pronto. Já vira apóstolo e sai por aí dizendo asneira. O Senhor dirá explicitamente para esses camaradas: nunca vos conheci. Eu não te mandei fazer essas coisas. Você está usando meu nome indevidamente. Isso serve para responder a segunda pergunta para você? Mas pastor, a igreja do cara está cheia. Olha a quantidade de testemunho de milagre. Olha a quantidade de milagre. E daí? E os frutos que essa árvore produz? Você conhece ele pessoalmente? Você sabe onde ele mora? Sabe como é que ele vive? Você conhece a família dele? Ou só vê pela televisão mesmo e está idolatrando um religioso, um falso profeta e acreditando que aquele seja mesmo o mensageiro de Deus? Abra teu olho, querido. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples. Simplicidade é uma marca do Evangelho. Complicação não tem nada a ver com o Evangelho. Às vezes nós estamos dando as costas para a singeleza que pode nos apresentar a nobreza do Senhor Jesus, e escancarando as portas da nossa casa para algo muito belo aos nossos olhos, aparentemente santo, e enchendo a nossa casa de malignidade, acreditando em falsos profetas que o Senhor nunca chamou, nunca comissionou para serviço nenhum, que estão aí vendendo um peixe podre e segurando um monte de gente sob um ensino de heresias destruidoras que omitem a glória de Deus e dificultam que as pessoas ouçam o Evangelho verdadeiro. Abra teus olhos. Não se deixe enganar por esses falsos profetas, não. Não se iluda. Eles fazem grandes sinais, prodígios e milagres, mas os seus frutos são frutos que os qualificam como árvores más. Abram teu olho. Abram os olhos. Em bom piauiês, abre teus olhos. Amém?